Meus amigos, minhas amigas, uma ótima semana para você, que seja uma semana abençoada, cheia de boas notícias, cheia de prosperidade, desejo de coração, tudo de bom para vocês. Perceberam aqui, estamos com um novo cenário, aos poucos vamos acertando aqui o escritório, colocando tudo que a gente tem em casa, que minha mulher me expulsou de casa, porque eu tinha tanta coisa de futebol em casa que ela me expulsou. E agora eu estou organizando aos poucos aqui. Lembrando, esse conteúdo está sendo divulgado na programação da Uma TV. O link da Uma TV eu vou deixar na descrição do vídeo. E também no canal Barolo Jogos. Se você não me conhece, está aqui pela Uma TV. Meu nome é Rogério Barolo, sou jornalista. E hoje tenho dois canais que falam sobre o São Paulo Futebol Clube. Um chamado Barolo Jogos, que é esse que você está assistindo. E o outro chamado Barolo Vídeos, que a gente traz as notícias atualizadas do São Paulo. E aqui, na Uma TV e no Barolo Jogos, toda segunda e sexta-feira a gente faz uma análise da rodada do que aconteceu de principal no futebol brasileiro, principalmente no brasileiro, lógico, né, que é o que o nosso principal foco aqui, mas também no futebol internacional, alguma notícia importante. Esse final de semana teve a rodada do Campeonato Italiano, que foi muito legal, que ainda não está definida, né? A Inter de Milão está disputando com o Napoli, ponto a ponto ali. E o Napoli jogou fora de casa contra o Parma, empatou em 1-1. E a Inter de Milão estava vencendo a Lazio por 2-1. Saiu na frente, tomou um empate 1-1. Fez 2-1, sofreu um empate. Agora a última rodada, o Napoli está um ponto na frente. Então a rodada do Campeonato Italiano vai ser definido na última rodada. E no Campeonato Brasileiro, a gente teve o Campeonato Brasileiro e mais uma vez jogos horríveis, pelo menos o que eu pude assistir. Não teve umzinho, mais ou menos. Eu assisti um pouco de Bahia e Vitória, que teve um pouco mais de emoção, foi um resultado mais apertado. Jogo com chuva, então fica um negócio mais emocionante. Mas os clássicos sonolentos, os clássicos. Corinthians e Santos foi um jogo horroroso. Cruzeiro e Atlético, outro jogo xoxo. Botafogo, Flamengo e Botafogo, um jogo que eu esperava muito, eu assisti com muita expectativa, porque são dois times muito bons. Um jogo horroroso também, mais uma vez. E o Palmeiras líder, quer dizer, nenhuma novidade no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que saiu perdendo do time mais frouxo do futebol brasileiro, que se chama Red Bull Bragantino, o time mais pipoqueiro da história do futebol brasileiro. O Palmeiras saiu perdendo, virou o jogo e é o líder do campeonato com tranquilidade. E para mim é o grande favorito, porque é o time mais regular do Brasil nos últimos 10 anos, é o Palmeiras. A gente teve outros jogos importantes, alteração na tabela, e eu queria conversar com vocês também sobre o Santos e sobre Neymar, que me parece não estar muito preocupado com o Santos. Ele estreou um visual novo naquele campeonato lá de Kings League, lá, que ele é o presidente de um dos clubes, enquanto o Santos tomava mais um chocolate no Campeonato Brasileiro e mergulhava na zona de rebaixamento. O principal jogador, que custa 21 milhões de reais por mês, parece que não estava muito preocupado, não. Eu fico imaginando como deve estar a cabeça do santista, que se emocionou e vibrou quando o Neymar foi contratado. Eu, inclusive, acreditei que ele fosse arrebentar no futebol brasileiro por causa do nível baixíssimo. Só que, além das lesões, além de ser, para mim, um jogador que está pouco interessado, né, no futebol, ele tem um problema físico que também não está nem aí para se recuperar. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. O nosso primeiro assunto, jogos do Campeonato Brasileiro que aconteceram no sábado. Vamos lá então, pessoal, olha só. O final de semana teve 3 jogos no sábado. O Ceará venceu. Deixa eu falar para vocês. O pessoal me zoa que porque os meus palpites são todos errados, que eu só tenho palpite furado. Eu vou falar para vocês. Eu acertei poucos resultados cravados, mas quem venceu, eu acertei muitos, hein? Olha só. Ceará Sport, o Ceará venceu por 2-0, eu tinha passado 2-1 no Ceará, acertei quem ganhou, quase acertei o resultado completo. O Sport, mais uma vez, sofrendo, mas desde o começo do campeonato, é o saco de pancadas do Campeonato Brasileiro. Para mim já é praticamente rebaixado, só se acontecer muita coisa no Sport para o Sport se livrar do rebaixamento. Então, na parte de baixo da tabela, o Sport precisa ganhar muitos jogos, eu acho que não tem condições. Então, um clube já está praticamente rebaixado, que é o Sport. A gente teve o Vasco da Gama vencendo o Fortaleza por 3-0, eu tinha apostado em 1-1, aí eu já escutei gente falando do dizizismo, dinizismo, aquela bobagem, eu não entendo essa obsessão, esse tesão de alguns jornalistas de endeusar esse Fernando Diniz. Eu não consigo entender, juro. Eu não consigo entender essa lambeção. O cara perdeu na Libertadores, na Sul-Americana, na estreia, e ganhou outro. Pronto, já é o melhor técnico do Brasil. Realmente eu tenho sérias
sérias questões com alguns setores da imprensa. Não todos, mas alguns setores da imprensa me incomodam profundamente. E eu que trabalhei, né, vivi a minha vida inteira nesse mundo, 30 anos trabalhando com jornalismo, e entre eles pelo menos metade no jornalismo esportivo, muitas coisas me incomodam profundamente, alguns setores da imprensa. E a gente teve o jogo do São Paulo contra o Grêmio. Hoje, deixa eu só dar um toque para você. Hoje, segunda-feira, no canal Barolo Vídeos, eu vou postar, já gravei inclusive o vídeo, gravei ontem, domingo. Eu gravei um vídeo falando sobre o seguinte: por que o São Paulo é tão odiado? Não só por torcedores rivais, mas principalmente por parte da mídia que hoje trabalha nas grandes emissoras, nos sites, nos portais, em alguns canais. Eu tenho uma discussão, eu tenho uma teoria, e eu divulguei essa teoria no vídeo que vai entrar no ar hoje às 6 da tarde, no canal Barolo Vídeos. Procure no YouTube, se inscreva lá, se inscreva aqui também no Barolo Jogos, caso você não seja inscrito. E por que eu estou falando isso? A gente teve um lance polêmico no jogo contra o Grêmio, São Paulo e Grêmio, que o juiz foi para uma disputa dentro da área, um pênalti no Luciano, o juiz marcou o pênalti, o VAR marcou o pênalti, e o VAR foi buscar uma falta, uma suposta falta no Arboleda, que para mim não foi nada no Arboleda. Aquele lance acontece 20 vezes por jogo, cada cobrança de escanteio tem um lance daquele, e para mim foi pênalti, Você pode até discutir se a força que o Luciano foi atingido, ele tirou ele da jogada, ele poderia ter continuado na jogada, beleza. Mas sabe o que eu fiquei surpreso? Porque o São Paulo, essa é a teoria que eu tenho, o São Paulo é tão humilhado, é tão desrespeitado, todo mundo bate com essa parte da mão na cara do São Paulo, que quando a arbitragem, não é que beneficia o São Paulo, não. Quando a arbitragem é correta com o São Paulo, isso gera uma revolta por parte da imprensa, por parte dos torcedores rivais. Sabe por quê? Porque muitos torcedores de determinadas gerações têm a mesma idade dos jornalistas que não são são paulinos, que trabalham na mídia esportiva. E essa gente toda foi espancada pelo São Paulo na década de 90. Todos os adversários que o São Paulo enfrentava, espancava. Por isso que o São Paulo foi referência, por isso que o São Paulo foi um dos maiores clubes do mundo, e hoje está nessa draga amaldiçoada por causa dos incompetentes que estão lá. Então existe uma raiva muito grande do São Paulo por tudo que o São Paulo conquistou. Assim como daqui a 10 anos, se o Palmeiras estiver numa fase ruim, vai ser a mesma coisa que o Palmeiras está ganhando tudo hoje. O Flamengo, se estiver numa fase ruim, vai ser um clube odiado mais pra frente por causa disso. E eu entendo, eu acho tudo isso perfeitamente normal. O que eu fiquei surpreso é que nesse lance do Grêmio, teve palmeirense que veio reclamar. Porque o palmeirense, ele, para mim, é o clube mais beneficiado do Brasil, superou o Corinthians e o Palmeiras, porque tem poder de bastidores. Não estou falando que rouba pro Palmeiras, esquema de piques da tia Leila, não acredito nessas bobagens. Eu estou falando que é o time que tem força de bastidor. Aliás, a presidente do Palmeiras já está apoiando o candidato que vai ser o eleito presidente da CBF, né? Enquanto o presidente do São Paulo está dormindo, está fazendo outras coisas. Mas eu entendo tudo isso e eu vejo... porque o torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, eles não aceitam tomar tapa na cara e ser desrespeitados. Então, por isso, essa indignação. E aí, quando eles percebem que o São Paulo, o juiz foi no VAR e não anulou o gol do São Paulo, não, estão roubando porque o São Paulo... mas eu entendo, não tem problema nenhum. Nosso próximo assunto é o seguinte: vamos falar dos jogos de domingo, porque a gente teve muito clássico, mas infelizmente nenhum clássico, assim eu assisti alguns, nenhum clássico de encher os olhos, um jogo sensacional, maravilhoso, cheio de gols. A gente discute os jogos de domingo. Pessoal, jogos de domingo, olha só, Corinthians e Santos. Corinthians ganhou de 1-0, eu assisti o jogo, um jogo... sofrível de se assistir, muito ruim de se assistir, eu não gostei do jogo. O Yuri Alberto fez o único gol do Corinthians. O Santos perde mais uma, mergulha na zona de rebaixamento, está enfrentando sérias dificuldades. Lembra que eu falei no último programa que já estavam fazendo as contas do Santos ser rebaixado, quantos jogos precisava ganhar? E aí eu fui ver de noite o Neymar lá na Kings League, lá de cabelinho com dreadlock, e tênis, jaqueta verde limão, nem aí pro Santos. E na hora do almoço, no domingo, eu vi alguns programas esportivos de rádio falando que ele custa 21 milhões de reais por mês pro Santos. E aí tá lá, curtindo a Kings League, não tá nem aí. E eu fico pensando no torcedor, porque o torcedor é o que sofre, né? Porque ninguém tá nem aí com o torcedor, com o que o torcedor do Santos está sofrendo. Ninguém tá nem aí com o que o torcedor do São Paulo sofre, do Corinthians sofre, do Palmeiras. Ninguém tá nem aí pro torcedor. Eu fico imaginando o torcedor que depositou tanta esperança no Neymar,
né? Num Santos, num clube destruído também, por um bando de incompetente que destruiu o Santos, um dos clubes mais gigantes do mundo, mais importantes do mundo, está nessa situação. Traz um cara desse que não tá nem aí pra nada também, só quer saber de festa, só quer saber de oba-oba. Eu fico imaginando como deve estar a torcida do Santos. Não só preocupada em cair mais uma vez para a segunda divisão, porque a ameaça de rebaixamento já é uma realidade na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Santista, mas eu fico imaginando naquele torcedor, naquele pobre torcedor que depositou tanta esperança no menino Ney, que está preocupado com outras coisas. Infelizmente, é isso. A gente teve o Bahia ganhando do Vitória por 2-1 no clássico regional, lá com muita chuva, um jogo disputado, emocionante, acho que foi o mais emocionante que eu vi. O Juventude ficou no 1-1 com o Fluminense. E no jogo do Corinthians eu falei que ia dar Corinthians, só que eu falei que ia ser 3-0. Acertei quem ganhou. Bahia e Vitória, eu falei que ia ser 2-1 pro Bahia, foi 2-1 pro Bahia, acertei tudo. Juventude, eu falei que ia ser 2-1 pro Fluminense, quase acertei. Flamengo e Botafogo, que eu falei que ia ser 3-2 pro Flamengo, fizeram um jogo horroroso, sem emoção nenhuma, um jogo chatíssimo que terminou em 0-0 e o placar foi nota para os jogadores. Eu achei que o placar foi nota. Esse 0-0 foi nota para os jogadores. Em Bragança Paulista, o time mais frouxo e pipoqueiro do Brasil sai na frente do Palmeiras e, para minha surpresa, quando o Bragantino saiu na frente, eu falei, nossa, porque a minha previsão era 1-0 Palmeiras, vai fazer aquele golzinho lá, se fechar, também sem emoção nenhuma, aquele time que o Palmeiras, né, aquele jogo feio também, que eu não gosto de ver, mas que tem resultados, que garante resultados, e o Palmeiras virou o jogo no segundo tempo em 5 minutos, porque enfrentou o time mais pipoqueiro da história do futebol brasileiro. Mas eu quero lembrar, mais uma vez, mérito para o Palmeiras, que é o time mais organizado, que tem um treinador mais competente, que está aí há mais tempo, trabalhando há mais tempo, é o time mais regular e é o time favoritaço para ser campeão brasileiro. Por tudo isso, o Palmeiras não perde, dificilmente o Palmeiras perde. No campeonato de pontos corridos, também empata pouco, então conquista ótimas vitórias, já abriu 4 pontos de liderança e para mim é o favorito para ser campeão, não só do Campeonato Brasileiro, mas da Copa do Brasil e Libertadores também. E a gente teve o Clássico de Minas, um jogo horroroso também, com poucas chances de gol, 0-0, e fechando a rodada, o Internacional recebeu o Mirassol, conseguiu empatar com o Mirassol no finalzinho do jogo. Muita gente esperava muito do Internacional, tá lá embaixo na tabela, mesmo assim conseguiu um empate e, gente, sinceramente a coisa tá feia para o Inter. Eu achava que o Inter fosse surpreender nesse campeonato, pelo jeito que terminou ano passado e começou esse ano, mas para você ver como o campeonato regional não quer dizer absolutamente nada, né, gente? Bom, vamos falar agora da rodada da Copa do Brasil. Nosso próximo assunto, Copa do Brasil, que tem rodada nessa semana. A gente teve, né, 2 semanas atrás, a primeira perna da terceira fase da Copa do Brasil, e os jogos são os seguintes: Vasco e Operário, o primeiro jogo 1-1. O Aparecidense recebe o Fluminense, no primeiro jogo o Fluminense ganhou no sufoco monstruoso por 1-0. O Bahia recebe o Paysandu, primeiro jogo vitória do Bahia por 1-0. O Capital recebe o Capital do Distrito Federal, recebe o Botafogo, no primeiro jogo 4-0 para o Botafogo. Eu vou falar para vocês quem passa, tá? Vasco e Operário, passa o Vasco. Aparecidense e Fluminense, pelo amor de Deus, passa o Fluminense. Bahia e Paysandu, passa o Bahia. Capital e Botafogo, passa o Botafogo. O Inter vai pegar o Maracanã, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Pelo amor de Deus, tem que dar Inter. Fortaleza empatou com o Retrô em 1-1. O Fortaleza joga em casa, para mim passa o Fortaleza. O Brusque, que empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense, o segundo jogo é em Santa Catarina, para mim vai ser... o primeiro jogo foi 0-0, para mim passa o Brusque. O Palmeiras venceu o Ceará por 1-0 fora de casa, recebe o Ceará, 1-0 de novo, vai se classificar. O Maringá, que empatou com o Atlético Mineiro no primeiro jogo fora de casa, recebe o Atlético Mineiro. O empate foi 2-2. Para mim, passa o Atlético Mineiro. Temos Botafogo da Paraíba, que recebe o Flamengo. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. O Flamengo ganha de novo, passa o Flamengo. São Paulo pega o Náutico fora de casa. Primeiro jogo 2-1 para o São Paulo. Um jogo dificílimo. O Náutico ganhou de 4-0 no último jogo deles. Um jogo dificílimo. Eu quero acreditar que passa o São Paulo, porque se não passar vai ser uma vergonha histórica o São Paulo ser eliminado por um time da Série C. Primeiro jogo 2-1. O Vila Nova recebe o Cruzeiro. O primeiro jogo foi 2-0 para o Cruzeiro. E o CRB recebe o Santos. O Santos vivendo um drama. O primeiro jogo foi 1-1. O Corinthians recebe o Novo Horizontino. O primeiro jogo fora de casa o Corinthians venceu por 1-0. Para mim passa. O São Paulo passa. Cruzeiro passa. O CRB passa. Eu acho que passa pelo Santos. O Corinthians passa pelo Novo Horizontino.
O time mais pipoqueiro do Brasil recebe o Criciúma. O primeiro jogo perdeu por 1-0. Para mim, passa o Criciúma. E fechando a rodada, o Grêmio recebe o CSA. No primeiro jogo, o CSA ganhou de 3-2. Mas eu acho que o Grêmio não vai perder essa chance e vai se classificar. No programa de sexta-feira, a gente confere tudo isso. A gente fala sobre tudo isso. Quero agradecer muito a sua presença aqui, sua parceria aqui. Não só no canal Barulho Jogos, mas também na programação da Uma TV. Quero convidar você, inclusive, a clicar no link que está na descrição do vídeo para conhecer a programação da Uma TV. Mais uma vez, uma ótima semana para você. Se você quiser conferir o vídeo do canal Barulho Vídeos que eu falo sobre essa história, minha teoria sobre arbitragem, o ódio que as pessoas têm pelo São Paulo, confira e entra no ar às 6 da tarde. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, forte abraço, uma ótima semana e a gente se encontra na sexta-feira, às 8 da noite. Um abraço. 8 da noite na Uma TV e às 1 da tarde no canal Barulho Jogos. Forte abraço. Tchau, tchau.